tarde, nerds, otakus e fãs da cultura japonesa. Eu sou o Daniel. Eu sou o Walter. Hoje vamos dar continuidade à nossa série de entrevistas, sendo hoje com a Chibi Martins. Mas antes de tudo, para o pessoal saber mais sobre você, sobre seu trabalho, você trabalha com o que, Chibi? Oi, tudo bom, gente? Prazer. Eu sou a Carol, mas todo mundo me conhece como Chibi Martins. Eu sou mil e uma coisas, mas o pessoal me conhece por ser apresentadora de eventos, né, de anime, eventos geeks, de tokusatsu. E eu também faço conteúdo na internet, né, para esse segmento. Mas a minha profissão mesmo eu trabalho com marketing digital. Ah, legal, legal. Então, Chibi, aproveitando já a deixa que você deu, como você entrou nesse mundo de apresentar os eventos, tal? E qual foi o seu primeiro evento que você apresentou? Olha, isso entrega um pouco a idade, tá? Mas eu conto. Na verdade, eu passei minha adolescência em Campinas, né? E naquela época a gente tinha pouco acesso para conseguir assistir anime, né? Internet de escada, era difícil de baixar. E a gente tinha um grupo de pessoas que conseguiam VHS do Japão, com vários animes. E a partir desses VHS, óbvio, né? Rolava uma legendagem ilegal. E a gente fazia exibição, quer dizer, as pessoas faziam exibição desses animes no Sesc de Campinas, num domingo de manhã. Eles conseguiram, né, um espaço dentro do... Tem lá um mini cinema, né, um auditóriozinho, e aí esse público foi crescendo, né, porque um vai contando para o outro. Naquela época a gente tinha amigos de fóruns de e-mail, né, às vezes não era nem fórum de página da internet, existiam fóruns via e-mail, e eu fazia parte de um fórum de e-mail voltado para anime, né, aqui da região de Campinas. E quando a gente começou a se juntar e assistir, a gente viu, né, os primeiros eventos que surgiam em São Paulo. Então, começou o MangaCon, começou o AnimeCon, e aí a gente resolveu criar o nosso próprio evento. Então, teve uma galera que se organizou e eu fui voluntária. Então, eu comecei de staff, faz tudo, né? Carrega cadeira, monta barraca, corre de um lado para o outro, fica na bilheteria. E aí teve um momento que uma das bandas que ia tocar no evento era a banda de um dos organizadores do evento. Esse evento chama FamixCon, chamava, né? Hoje ele não existe mais. E aí eu tava passando e a apresentadora tinha sumido. E aí ele virou e falou assim: poxa, não tem ninguém para me apresentar, Tibi. Aí eu falei assim, não tem problema. Eu sempre fui muito cara de pau, já fiz teatro quando criança, né? Cresci muito sendo despojada, né? Eu falei assim, não tem problema. A apresentadora assumiu. Se esse é o problema, que não tem quem te anuncie, eu resolvo. Subi no palco e anunciei a banda. E chamei a galera, o pessoal, para trazer o público para frente do palco, sei lá o quê. Fiz a apresentação da banda. Entreguei, né, pro vocalista e voltei pro meu posto. E ele virou e falou assim: poxa, Tibi, gostei demais da tua atitude e de como você apresentou. E no evento seguinte, eu fui chamada para ir trabalhar na área do Anime-Q. E a área do Anime-Q era muito próxima ao palco principal. Muito próximo, né? Porque era uma atração dentro do palco principal. Então eu ficava lá na área de inscrição, dando suporte, pegando as músicas, e na hora que acontecia o Anime-Q, eu ajudava a meio que apresentar, chamar as pessoas para irem cantar e fazer essa coordenação, né? E aí, por conta disso, eles começaram a me chamar para fazer outras pontas dentro do palco, até que eu realmente virei apresentadora do FamixCon e comecei a apresentar o evento inteiro. Depois de um tempo, o evento virou parceiro da Yamato, então a Yamato fazia algumas coisas dentro do evento e a gente fazia outras coisas dentro do evento, e foi
por conta dessa junção da organização do Famixcom com a Yamato, né? Para quem não conhece, a Yamato era quem organizava e criou o Anime Friends e todos os eventos derivados, né? Ressaca Friends, Anime Dreams, tinha alguns outros eventos menores na região de São Paulo e ao longo do Brasil. E aí foi através disso que depois eu comecei a trabalhar com eles, mas eu comecei a trabalhar com eles como coordenadora de cosplay e fazia pequenas pontas como apresentadora. E só depois de, acho que faz uns 6 anos atrás, que aí eu virei full apresentadora. Ah, legal, nossa. Legal. E uma pergunta, de qual dos entrevistados, qual o maior artista, músico que você mais acabou tendo aquele gosto de ter conhecido? Nossa, essa é uma pergunta bem difícil. Porque a gente tem entrevistados de diversas áreas, né? Então, eu tive oportunidades incríveis e de diversos segmentos. Eu acho que uma das assim, grandes honras foi realmente ter entrevistado Gilberto Baroli, não só recentemente, mas também lá no comecinho, quando Cavaleiros do Zodíaco ainda estava assim, no auge. E ter uma dessas grandes lendas da dublagem, né, poder conversar com ele, assim, para mim foi muito significativo mesmo. E, digamos assim, da parte de música, indo para o cenário internacional, né, eu acho que primeiro na parte de música teve o Lady Bird, lá do Deadlift Lolita. Eu lembro deles. O show deles é muito legal. Eles são extremamente simpáticos, tanto os dois, né, a dupla em si, são extremamente simpáticos, mas você vê aquele brutamonte de barba vestido de Lolita, e ele é super carinhoso, super simpático. Eu troquei muita ideia assim com ele, então acho que da parte de música, ele e o Shota Nakama. O Xota, na verdade, assim, quando eu apresentei a BGS de 2019, eu estava no palco de Meet and Greeting. Então lá a gente não tem uma oportunidade de fazer uma mega entrevista. Mas eu tinha momentos onde, digamos assim, o palco ficava vazio, né? Não tinha fila de pessoas. Então eu começava a conversar com eles, bater um papo, fazer uma entrevista, ou às vezes, antes mesmo de entrar no palco, eu tinha oportunidade de conversar, né? E o Xota é uma pessoa, assim, sensacional, músico incrível, grandes composições, né? Então foi muito legal poder bater esse papo com ele quando eu apresentei a BGS. Aí, de ator japonês, eu acho que o Jiraiya não teve como, né? Tsui Tsui é um dos grandes nomes, assim, que me acompanhou na infância, apesar de eu ter assistido muito mais Black Kamen Rider. Mas o Jiraiya foi incrível em entrevistar e, inclusive, sim, ele também um fofo, um querido. Ele é uma pessoa que sempre mostrou muita gratidão pelo Brasil, porque 30 anos depois a galera continua fanática, continua assim por um carinho enorme. Então, ele foi assim uma atração internacional que foi incrível. Uma que foi muito divertida foi o Walter Jones, que é o primeiro Power Ranger preto, que também ele foi super querido, foi incrível entrevistar ele. Legal. E os bastidores, como você falou... São os grandes destaques. Imagina, né? Como imagina. Deve ser legal ter esse contato com o pessoal por trás, assim, das câmeras, ter aquele bate-papo com eles para saber um pouco mais sobre ele, né? Isso é verdade. Igual você falou, o Xota foi incrível mesmo, o show dele, e eu lembro da BGS que ele
um rapaz entrou no palco no finalzinho e pediu a namorada em casamento. Foi muito legal isso também. Você lembra, Daniel? Lembro. Nossa, foi da hora. Foi da hora. E também Quanto o que eu... aquele show dele era já o quê? 1h da manhã quase, não era? a gente saiu quase 1, 2 da manhã lá. Nossa, mas foi bem legal. Foi legal. E também foi graças a você, Chibi, que eu consegui tirar foto com o pessoal do GTA. Lembra que teve aquela confusão na fila? Lembro. Nossa. Foi uma confusão. Mas aquilo ali foi o pessoal da segurança que teve a briga. Tava todo mundo fazendo a filinha bonitinho. Teve 2 casos, eu não sei de qual dos dias necessariamente você está falando, mas teve um dos dias que o que acontece? A gente começou a organizar a fila certinho, e aí chegou uma outra galera e começou a organizar uma outra fila que não era a que a organização estava fazendo. E aí os seguranças seguiram em cima do que a fila... Tentaram seguir em cima do que a fila do que a organização estava fazendo. Só que a galera começou a pressionar e começou a invadir a área de entrada, e aí meio que misturou as filas. E aí chegou uma hora que é muita gente, né? O segurança não tem capacidade de saber exatamente quem que estava numa fila e quem que estava na outra. E acabou passando pessoas que estavam na fila que não era, digamos assim, a fila correta, e ultrapassou e entrou no espaço, né, que tinha. Eles tentam fazer o que eles podem, só que daí é staff, é gente gritando, às vezes do tipo, uma pessoa tira a atenção de um segurança de um lado, outra pessoa do outro lado se aproveita para fazer isso. Então, teve uma mescla, sabe? Do tipo, eles fizeram o que eles podiam fazer, eles tentaram organizar, tentaram segurar a galera que estava sendo desrespeituosa, tinha criança que estava sendo esmagada na grade, sabe? O Walter mesmo estava sendo eu fui esmagado lá, os caras esmagaram mesmo, sem dó. Exatamente, e você já é um adulto, então imagina que tinha criança ali, sabe? E a gente tenta, do lado, né, da organização, fazer o que a gente pode, mas muitas das vezes a violência física acaba atrapalhando a organização. E aí, eu mesmo, sabe, ficava subindo nas grades, eu nem sei se você lembra disso, ficava berrando com a galera, pedindo o pessoal respeitar, sabe, pedindo compreensão pra gente organizar a fila, e o pessoal, muitas vezes, não tava nem aí, porque o pessoal, eu sei que todo mundo quer ver, né, quer ter o contato com os artistas, a gente mesmo quase não... A gente não conseguiu, né? Eu acho que todo mundo tem que ter aquele respeito com o próximo, esperar. Se a pessoa fala que é de tal jeito, continua o esquema de fila, só que não vai querer passar o amiguinho na frente, não vai querer ultrapassar a fila, querer se aproveitar do outro. Eu acho que tem que ter esse respeito com o próximo, né? Então tinha gente que às vezes me avisava, sabe? Avisava os seguranças, estava dentro do gradil, mas precisava ir no banheiro. Então eles faziam, a pessoa vinha, avisava a gente da organização do tipo, tem ainda mais 30 minutos para abrir a fila, eu preciso ir no banheiro. A pessoa ia no banheiro e voltava, porque ela estava ali, né? Mas era uma pessoa educada, que teve comunicação, que fez questão de avisar, simplesmente não saía, e aí achava que o segurança tinha obrigação de lembrar que o rosto dela estava dentro do gradil. É difícil da pessoa lembrar, né? Ainda mais quando tem um monte de gente que acha que deve fazer a mesma coisa. E quando começa a... E fora gente que mente, né? Falando que já estava lá dentro, que tinha saído para fazer alguma coisa. Tem aquele que na verdade ela não tinha. Que o outro deu brecha falando que ia no banheiro, aparece um cara do nada e fala, eu falei que eu tinha ido no banheiro, e aproveita esse momento, né? Sempre tem... Exatamente. Foi o que aconteceu nessa fila. A fila, o cara que eu não sei o nome do cara, o cara era, a gente ficou apelidando ele de Doom porque ele tinha uma fita do Doom na mão. E ele tava na fila certinho, igual a Chibi falou, que era o que o evento tinha feito e tal. Aí do nada apareceu um cara, eu acho que ele queria furar a fila mesmo, que ele viu que a fila tava enorme, falou assim, não, eu tô na frente, porque o segurança falou que ia segurar o meu lugar e tal.
Aí que começou a confusão, foi esse cara que ele começou a falar, não, os caras estão mentindo, a fila não é essa, não sei o que, e as pessoas com aquele papo, eu quero ver o artista, começou a empurrar todo mundo. Aí que começou a confusão. Então, o pessoal não sabe esperar. Sempre vai ter vai ter aquele momento, mas não precisa sair atropelando o outro para conseguir aquilo que quer, né? Eu acho que a gente sempre tem que ter aquele respeito com o próximo, ver que o pessoal tá ali e falar, eu acabei de chegar, vai pro fim da fila, espera, respeita. E era super engraçado porque, assim, a gente viu a diferença porque, por exemplo, a fila do Ed Boon, né, o criador do Mortal Kombat. Nessa fila, acho que eu fui umas 2, 3 horas antes de começar a fila, para não ter o problema de não conseguir pegar o autógrafo. E a fila era enorme, né? Ela era gigante. E quando eu passava naqueles momentos de entreter a galera antes de abrir, às vezes eu ia andar para ver o tamanho da fila mesmo, onde é que ela estava. E a gente já sabia, dependendo do tamanho da fila, que a gente não ia conseguir atender todo mundo. Eu às vezes me sentia até chata e ficava com receio porque, óbvio, né? Você está encontrando o cara que você admira. E óbvio que eu não quero estragar a experiência da pessoa, mas eu às vezes ficava acelerando as pessoas no momento do autógrafo para a gente conseguir atender mais pessoas. Porque eu olhava o tamanho da fila, tipo, não sei quem conhece, né, a BGS, mas o pavilhão é gigante. Então a gente tinha a fila em caracol lá no começo, né? E aí as pessoas começavam a fila e continuava no corredor. E aí, às vezes, a fila estava quase do outro lado do pavilhão, a fila reta para fora, né, do caracol. E eu andava e falava, gente, é muita gente. E aí eu ficava tentando acelerar as pessoas para a gente conseguir atender o maior número de pessoas, né? Eles sempre muito educados, muitas vezes eles mesmos ajudavam, né, os artistas ajudavam a acelerar o processo, não puxava muita conversa, mas tinha às vezes algumas pessoas que tinha hora que a gente tinha que limitar a quantidade de autógrafos, porque se deixasse, vinha gente com coleção, sabe, completa de todo, tipo, com todos os CDs, cartuchos, querendo autógrafo. E aí isso acaba demorando mais, né? Então, às vezes, a gente tem que fazer alguns cortes, não é porque a gente está querendo ser chato, mas sim porque a gente quer dar mais oportunidade, né, para mais pessoas do que simplesmente deixar muita gente sem essa experiência gostosa que ela poderia ter. Meu pai sempre me ensinou pra gente se preparar para quando a gente for para algum lugar fazer alguma coisa, já ir com antecedência, né? Porque já estava marcado, tem todos os horários marcados de entrevista. Daí eu mesmo falei, vou 2 horas antes, como que é o Ed Boon, o cara do Mortal Kombat, e aquele jogo que foi o primeiro jogo que eu comecei a jogar quando era criança. Que eu ia lá no aniversário dos meus primos lá, eu ia jogar, eu acho que eu tinha uns 6 anos. O primeiro jogo de videogame que eu joguei foi Mortal Kombat. Daí eu falei, começou na violência, né? Tem aqueles aniversários de primo e tal, daí tem aqueles arcades, daí eu aproveitei, né? Daí que não tem aquela restrição de idade, eu aproveitei e joguei. Daí eu falei, vou esperar acho que 2 horas antes, porque como tem muita gente que gosta dele, falei, vou aproveitar na fila, vou ficar lá sentado esperando. Eu acho que é uma questão de preparo também, né? Se a pessoa vê que é uma pessoa bastante influente, assim, é sempre bom se preparar umas 2 horinhas antes, assim, na fila para não ter erro. Não, e o que eu achava muito legal é que, assim, tem gente que gostava tanto de alguns artistas, né, que entendiam essa questão de algumas limitações que a gente aplicava para poder atender mais gente. Aí o que a pessoa fazia? Ela voltava num outro horário de autógrafo, né, ou num outro dia de autógrafo, para levar o resto da coleção que ela não pegou autógrafo no dia anterior. Então, tipo, ela queria autógrafo em 10 CDs. A gente tinha limite de 3.
Ele pegava aqueles trens e aí depois ele ia no outro, enfrentava 2 horas de novo de fila para pegar autógrafo e mais 3, sabe? E é muito gostoso, né, ver esse carinho do público pelos artistas e que tem gente que entende, né, o nosso papel ali de apresentador, fazer parte, né, da organização e dessas orientações que a gente passa, que o que, na verdade, o que a gente quer é realmente gerar a melhor experiência para a maioria das pessoas, né? Sim. É verdade. E aproveitando essa deixa que você falou, nos bastidores, às vezes você consegue tirar foto e entrevistar esses artistas e tal. E outra coisa, você tem algum ritual de preparação para você apresentar? Tipo, respirar fundo, contar até 1, 2, 3, alguma coisa assim? Claro. Vamos lá. Os bastidores. Os bastidores, ele vai depender muito da organização do evento e, às vezes, do tempo, né, que está acontecendo. Tem alguns casos que realmente eu não consigo nem bater muito papo com a pessoa no bastidor, porque às vezes eu faço 3, 4 entrevistas direto. E aí eu meio que me despeço de uma pessoa no palco já para receber o próximo, né? E aí eu não tenho esse tempo, muitas vezes, de respiro e de poder conversar com a pessoa no bastidor. Quando tenho alguma atração intercalada no qual eu não preciso estar, aí eu tenho mais tempo para ir lá e conversar e muitas vezes, não digo nem fazer uma mini entrevista, né? Porque eu preservo a entrevista para a entrevista que eu vou fazer no palco. Mas de só fazer alguns ajustes, né? Do tipo, às vezes tem, principalmente com o dublador, às vezes rola muita polêmica por conta de questões de estúdio, de substituições. E tem dublador que realmente, eu já ouvi de dubladores, eu já ouvi de alguns dubladores essa expressão. Eu não sou um jukebox. E isso era um dublador que tava meio puto, né? Quando ele falou. Mas o que ele quis me dizer com isso? Do tipo, você não aperta um botão e eu solto uma voz de um personagem, né? E depois que eu tomei essa nos bastidores, eu entendi a questão do... Tem dublador que realmente não gosta que a galera fica toda hora pedindo imita a voz de fulano, imita a voz de ciclano, imita isso, porque muitas vezes nem eles lembram, né? O processo de dublagem, principalmente no começo, né, dos anos 90, dos anos 2000, que eles mesmos não tinham muita familiaridade com os animes, era uma coisa que muitas vezes eles nem lembram, né, da voz do personagem, porque não é que eles nunca imaginaram o quanto aquilo podia ser importante para a carreira deles nos primórdios, né? E se você for ver, o dublador não tinha rosto. Querendo ou não, foi o mercado de anime que trouxe rosto para aquela voz, né? Porque eles faziam dublagem, eles eram reconhecidos por isso. A gente tem algumas das grandes vozes da dublagem brasileira, né? Mesmo assim, eles não eram tão conhecidos e eles não tinham um contato com o público tão grande quanto os animes trouxeram isso de oportunidade para eles. Então, às vezes eu faço esse alinhamento antes do tipo, que tipo de pergunta eu não posso fazer, que tipo de assunto eu não posso abordar, como você prefere a condução quando o pessoal pede voz e essas coisas, porque do mesmo jeito que a gente quer dar uma excelente experiência para o público, a gente também tem que dar uma excelente experiência para o entrevistado. Então, eu fico nesse papel de mediação o tempo todo, né? Eu tenho que mediar a expectativa do público com a expectativa do entrevistado, com a expectativa da empresa organizadora do evento. E esse trabalho de gerenciamento, vamos dizer assim, parece que é fácil, mas às vezes não é. Então, eu pego, por exemplo, um Guilherme Briggs. Guilherme Briggs, ele é um querido, ele é um fofo. Eu já devo ter entrevistado o Guilherme Briggs, acho que umas 6 vezes dentro da minha carreira. O que é ótimo, porque
ele já me conhece, né? Quando ele já vê que sou eu que vou fazer a entrevista, a gente já está mais familiarizado com a dinâmica. Então, em vez de eu ficar fazendo aquele bloco de perguntas antes e eu entrevistar ele e depois eu abrir a pergunta para o público, o que eu já faço? Como é um mar gigante de gente para assistir, eu já abro primeiro as perguntas para o público e aí eu insiro as minhas perguntas enquanto o microfone está demorando para chegar até a próxima pessoa que vai fazer a pergunta, sabe? Enquanto está rolando a organização para as perguntas do público, aí eu vou inserindo as outras coisas, os outros comentários, eu vou fazendo as pontuações que eu tenho que fazer em relação aos assuntos do que ele está falando, e ajudando a trazer, muitas vezes, o conhecimento que as pessoas não têm em relação ao processo de dublagem, nesse caso, né? E a gente vai fazendo esse contraponto. Então, o bom disso é que a gente já se encaixou ali na dinâmica, né? Eu e o Briggs. Então, muitas vezes, eu não tenho esse contato dos bastidores. Mas o ritual para a apresentação, na verdade, ele começa antes do evento, né? Porque justamente nessa questão de gerenciar expectativas, vamos dizer assim, a primeira coisa que eu tenho que fazer é estudar meu entrevistado. Então, mesmo em casa, antes, eu vou estudar aquele entrevistado, porque muitas vezes eu também não sei super detalhes de obra, de vida, né? E é muita gente que a gente acaba entrevistando, né? Então, lembrar o que todo mundo fez de cabeça também é difícil. Então, primeiro eu faço esse estudo do entrevistado para entender os pontos mais fortes, né, da carreira dele, os pontos mais baixos, se ele se envolveu em alguma polêmica, se tem algum assunto que é delicado de abordar e quais são as principais obras, né? E depois eu vou adaptar isso em relação ao evento que eu tô conversando. Então, por exemplo, quando eu pego um Anime Friends, ele tem um público muito rotativo. E aí eu tenho aquele público que sempre tá no Anime Friends, e eu tenho um público que tem o contato com aquela pessoa pela primeira vez. E aí eu vou mesclar as perguntas que eu faço em, digamos assim, perguntas para iniciantes e perguntas para experts, né? Quem já conhece trajetória, quem já conhece mais a vida da pessoa, ou quem já está mais familiarizado com o processo de trabalho daquela pessoa. Mas eu não posso deixar de fazer as perguntas básicas, vamos dizer assim, porque realmente tem muita gente que não tem a mínima como é que funciona um processo de dublagem, um processo de construção de uma música, de desenvolvimento de um jogo. Então, a gente tem que mesclar esse tipo de pergunta que eu vou fazendo. Antes, digamos assim, no dia do evento mesmo, aí vem uma questão de respiro, né? E dependendo do entrevistado, você se emociona, você treme na base, você tem o frio na barriga. E aí eu tento fazer sempre um aquecimento, porque como a gente fala bastante, né? Então, sempre ter o cuidado de aquecer a voz, ter sempre uma água do lado para hidratar. E eu tô sempre com meu caderninho, né, com ações do lado para consultar quando precisa. Eu tenho um ponto de vista que eu não acho vergonhoso. Eu tenho o meu papel. Faustão tem, né, gente? Eu tenho o meu papel de anotação porque é muita gente que passa no palco durante o dia, é muita informação que eu tenho que lembrar. E a gente é gente como todo mundo, né? Sempre é bom, né, ter aquela anotaçãozinha assim para emergência também. Então dá aquela Exatamente. E aí, durante a entrevista, eu para onde ela vai indo, né, dentro das minhas anotações. Então, às vezes, ele me dá uma resposta que a minha próxima pergunta
não vou quebrar o assunto, mas eu já tenho uma outra pergunta que acaba sendo continuidade daquele assunto. Ou a resposta dele levou para um direcionamento que eu não, a resposta dele deu essa oportunidade. E aí é muito uma questão de feeling mesmo, né, da conversa. É uma conversa predestinada à vontade, né? Da gente fazer uma conversa de boa entre amigos, ele que vai ser gancho para uma próxima pergunta. E é por isso que é muito importante esse estudo apresentador para a gente conseguir conduzir a entrevista tranquila. Bom, Chibi, você já chegou a viajar para algum outro país ou estado a trabalho? Como foi a experiência? Porque com eventos você geralmente fala com muita pessoa estrangeira, de outros lugares, né? Então, você já chegou a fazer alguma viagem? Olha, viagem internacional ainda não. Atenção, eventos, tá? Pode me levar para fora, eventos de fora do Brasil, podem me chamar, porque, ó, inglês aqui é afiadíssimo, tá? Infelizmente, viajar para o exterior eu ainda não tive oportunidade, mas eu já tive oportunidade de viajar pelo Brasil, né? Nosso país maravilhoso. E aí eu já apresentei eventos em Salvador, em Belo Horizonte, em Santos, né? Eu sou apresentadora de um evento em Santos, e aqui no estado de São Paulo, que daí eu já viajei mais, né? Teve Rio de Janeiro, né? Fora do estado de São Paulo. Já fui para Curitiba também, mas aqui no estado de São Paulo já apresentei em Sorocaba, São Paulo, já tive no ABC. Acho que no estado de São Paulo, basicamente foram esses. Mas eu já tive a oportunidade de viajar para alguns outros estados. Rio de Janeiro, eu acho que eu já apresentei uns 3 eventos lá. E claro, né, a gente está super aberto aí a oportunidades ao longo do Brasil. Mas se você for ver, né, nessa situação de pandemia, apresentando eventos online, aí a gente esteve aí na telinha do Brasil inteiro. E, Chibi, você sente muita saudade de apresentar publicamente, não online? Nossa, demais. Apesar de que apresentar evento online, né, a galera interagindo ali no chat, coraçãozinho aquece, né, a gente sente ali o carinho das pessoas, principalmente é muito mais gostoso, né, tanto de você ter o contato ali com o convidado, o contato com o público, é porque o online, vocês estão me vendo, mas eu não vejo vocês, né, e é muito gostoso, sabe? Quando você tá em cima do palco, você tá ali, de certo modo, representando o fã, né? E você vê o brilho nos olhos, você vê o sorriso, você vê a alegria, você vê o choro de felicidade, sabe? Isso é uma energia muito gostosa que o online eu perco essa experiência, né? É super legal as pessoas estarem ali me vendo, né? Eu continuo como a representante daquele público no momento de entrevista, né? Ou na hora de passar uma mensagem, mas o carinho do pessoal, para mim, é muito satisfatório, sabe? Eu acho que uma das minhas grandes satisfações como apresentadora é justamente de proporcionar essa alegria para as pessoas nesse momento onde eu sou a ponte delas com aquele artista que ela ama, né? Com aquela atração que ela quer muito ver. E, querendo ou não, ali eu só sou um elo, né? Eu sou uma representante do público, eu sou fã, tanto quanto, muitas vezes. Muitas vezes eu tô ali para passar uma mensagem de crescimento pessoal, de oportunidade, de carinho, de conscientização também, mas ser essa representante e ajudar a proporcionar esse momento de alegria, para mim, é uma grande satisfação. Você acha que como vai ser o futuro dessas
dos eventos presenciais e se você acha que talvez também vamos ter eventos, como você está falando, virtuais substituindo os presenciais. Tá. Bom, agora a gente vai entrar aí num assunto muito que vai falar um pouco mais alto o meu lado de marketing, né, do que o meu lado de apresentador. O mercado de eventos foi um dos mercados que, se a gente for ver, ele foi extremamente afetado por conta da pandemia, porque depende muito dessa questão do presencial, do patrocínio, do espaço, da venda do ingresso e de várias outras situações da venda de produtos, né? Que a gente teve uma grande dificuldade de implementar isso no online. Algumas marcas continuaram investindo, então a gente teve ali no começo da pandemia, né, você via, por exemplo, grandes marcas de cerveja patrocinando grandes lives de artistas famosos, mas se a gente ir para o nosso cenário, né, do mercado de anime, do mercado de cultura geek, a gente teve ali um certo impacto. Acho que a única que chegou a fazer com ingresso fechado e que ofereceu algumas outras coisas foi a CCXP, né? Os outros tudo transformaram em eventos online, de forma gratuita. E a recuperação desse mercado, ela não vem de uma forma, digamos, tão rápida, né? Eu acho que, assim, para a gente voltar aos velhos moldes de eventos, é só daqui a alguns 2 anos mesmo, gente. Eu pensei a mesma coisa, porque com a pandemia o pessoal fica muito parado, não está tendo retorno, né, do valor que tinha anteriormente. Então fica meio complicado mesmo, pelo que a gente vê, né, Walter? Sim, infelizmente também muitas pessoas acabaram ficando desempregadas também com a pandemia, né? Até levantar tudo de novo. Eu acho que o mundo vai acabar dando uma mudada de certo modo, porque para recuperar tudo que perdeu durante a pandemia vai ser um pouquinho difícil, parece. Vai ser um pouquinho difícil. E a gente tem que lembrar que a gente tem eventos de diferentes portes, né? Então, por exemplo, quando você fala de uma CCXP, ela é extremamente grande, ela tem muita empresa que investe nela de uma forma agressiva, e ela traz um cenário completamente diferente, né? Ela tem uma outra empresa que é o Omelete de sustentação, que continua fazendo ali, gerando dinheiro, né? Então ela não é só um evento, ela faz parte de um grupo que tem outras empresas para alimentar aquele evento, e a chance de recuperação dela é muito maior, por exemplo, do que não sei se todo mundo conhece, mas vou dar um exemplo, do que um Alma Tokusatsu, que foi, né, um evento exclusivo de Tokusatsu aqui em São Paulo, que é uma organização independente que fez o evento exclusivo pelo evento, né? Então, quando você tem uma empresa de eventos com outras unidades de negócios, né, compartilhada, vamos dizer assim, a chance de recuperação dela é maior. Quando você entra numa organização de evento que depende de evento para evento, né, a chance de recuperação dela é menor. A gente teve, por exemplo, o próprio Geek Nation, que veio com uma grande promessa, tinha uma empresa de shows grande por trás, montou escritório, contratou gente, fez toda a negociação de evento, teve que cancelar tudo, e muitas vezes, dependendo do cancelamento que você faz, como você também não tem previsão, você tem multa para pagar em cima desse cancelamento, né? Então, muitas dessas empresas tiveram prejuízos por terem que cancelar contratos que já estavam fechados, ou fica naquele do adiamento, tá, né?
Então, a gente tem que entender que a gente tem empresas de diversos portes organizando eventos e que cada uma delas tem as suas dificuldades para retorno, né? Eu acho que uma CCXP ela consegue voltar mais rápido, mas é muito menos público, o preço vai lá em cima. Tudo bem que eles sempre limitaram muito o acesso por preço, né? Tem gente que pagou R$ 8.000 para ter aquele super ingresso com trocentos action figures, lugar exclusivo nos painéis e isso, aquilo. E a CCXP não venderia um ingresso de R$ 8.000 se ela não soubesse que tivesse gente que fosse comprar. Uhum. Então, ela já tem uma visão de mercado muito maior nesse sentido, que ela entende que, para ela, alguns tipos de preço não são tão diferencial. Quando a gente vai para um evento, digamos assim, de um porte menor, né? Tem gente que já reclama hoje de pagar R$ 30 no ingresso. Uhum. E a gente pagava o quê? 10, 15 reais 15 anos atrás. Mas era num colégio, era numa situação econômica totalmente diferente. Digamos assim, era uma coisa, abre aspas, na visão de hoje em dia e pro nível dos eventos de hoje em dia, era muito mais amadora, né? Hoje a gente já tem empresas que são menores, que elas sofreram um impacto maior e talvez alguns desses eventos nem voltem, né? Porque ele vai ter que depender da recuperação financeira do organizador. E tem bastante evento que hoje em dia dá bastante benefício para quem vai, né? Tem camiseta, você participa de alguma coisa, você ganha algum objeto, ganha alguma coisa, daí eu acho que o valor é o correto de acordo com o que acontece dentro do evento, né? Exatamente, e muita coisa em relação ao evento, também ele ganha dinheiro em outras áreas, né? Então, por exemplo, a área de alimentação é um retorno muito grande para o evento. E aí o que acontece? Agora, por conta das normas da OMS, você não pode servir certos tipos de alimento. Normalmente o alimento tem que ser embalado. Você não pode servir em alimentos abertos, vamos dizer assim. Uhum. O que vai dificultar, porque muita empresa, por exemplo, você, vai limitar a quantidade de espaço para você comer em ambientes, sabe? Você vai reduzir a quantidade de mesas e tem que trazer um distanciamento maior. O cuidado na porta para você não deixar uma pessoa contaminada, garantir que todo mundo ande de máscara, sabe? Tem vários fatores que, para eu garantir que o maior número de pessoas, quer dizer, para eu garantir que ninguém vai ficar tirando a máscara, por exemplo, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que aumentar a fiscalização. Sim. Então, eu tenho que aumentar a quantidade de staff e eu tenho que aumentar a quantidade de segurança. E tem muita gente do público que não respeita o staff. E muitas vezes, várias vezes eu já pedi para o público, por exemplo, cara, aqui você não pode fumar. Será que você pode ir lá fora do evento fumar? E aí eu virava as costas e o que o cara estava fazendo? Acendendo cigarro. E aí o que eu tinha que fazer? Eu tinha que ir com segurança até essa pessoa e falar, então, aqui nesse ambiente você não pode fumar. O fumódromo é ali, ou você pega que você tem sua pulseirinha, vai para fora do evento e fuma. Eu sou fumante. E eu entendo que a regra dentro do evento é que você tem o espaço correto para fumar. Sim. E aí eu tenho que pegar um segurança e ir com segurança até a pessoa, por quê? Porque só o staff ela não respeita. Então eu tenho que aumentar o número de fiscalização, eu tenho que aumentar o número de segurança para cumprir as regras. Isso é um custo a mais que o evento vai ter que ter. Só que daí você põe na balança, né? Você vai ter que investir em mais
por questões de segurança para garantir, né, que as normas estejam corretas nesse período. Só que você vai ter que colocar gente a menos. Então. Ou meu ingresso vai ficar muito mais caro, ou meu valor de patrocínio vai ter que ficar muito mais caro. Alguém vai ter que pagar essa conta. E na situação econômica atual, o público não quer pagar essa conta. Então. Eu acho que é só mesmo ano que vem mesmo que vai voltar, entre aspas, a normalidade. Só agora que começou a vacina, né? Eu acho que se voltar, eu acho que não vai voltar naquele porte que estava anteriormente, né? Não vai ser aquele espaço grande que tinha antes. Eu acho que vai ter que fazer muita modificação no espaço, no valor do ingresso, quantidade de pessoas. Vai ser um pouco difícil, digamos assim. Vai ser difícil adaptar, né? Sim, mas eu acho que a gente espera, né, que a maior quantidade de pessoas... Assim, a promessa do governo é que até julho a gente uma grande quantidade de pessoas vacinadas, mas a gente sabe que recentemente aconteceram alguns atrasos em questão de produção. Então, eu vejo assim que essa vacinação vai durar até o final do ano. Sim. E sempre Se tem não aquela passar, pessoa né? que não quer tomar vacina também, né? Isso que é o pior. Então, essa questão da pessoa que não quer tomar vacina está sendo discutida, né? Será que não tem alguma coisa tipo, se você quer entrar no evento, você tem que demonstrar uma carteirinha falando que você toma vacina? Não sei, não Você sei. não pode. Então, Isso é discriminação. então. Aqui vem o problema. Eu posso exigir que todo mundo use, mas eu não posso exigir que todo mundo seja vacinado. Então. Você acompanha algum anime, Chibi? Acompanho. Qual é aquele anime que é seu preferido? Que você fala, esse eu tenho que rever umas 3 vezes. Esse eu tenho que ficar acompanhando sempre. Nossa, é que na verdade não dá pra. Eu fico revendo às vezes, porque não dá pra. Já acabou, né? Meu anime favorito é Evangelion. O Evangelion, como vocês preferem. Eu acho que é uma obra mega interessante, sou apaixonada. E cada vez que eu revejo, eu identifico coisas novas nela. E revi a dublagem quando saiu no Netflix, entendeu? Tem os movies, eu não vi o último movie ainda. Mas então eu sou assim, tipo, apaixonada. Mas eu sempre estou acompanhando algumas coisas que saem, né, no mercado. Então, recentemente, estou assistindo o Jujutsu. Muito bom. Muito bom. Jujutsu Kaisen. Mas eu confesso que eu gostei mais da versão dublada de Jujutsu Kaisen. Então, eu estou acompanhando o que sai na Crunchyroll e não assisti, porque os episódios legendados estão mais pra frente, né? Eu só vi o que tá dublado. Sim. Mas a nossa dublagem fica muito boa também. Tem um anime, eu não sei se você conhece, você já ouviu falar de Backstreet Girls, Go-Go Dolls? Já ouvi falar. Se você assistir em japonês, eu vou te confessar, as piadas ficam meio sem graça. Mas a nossa dublagem, ela tá quase do nível do Yu Yu Hakusho, de tão boa que ela tá. Nossa, Yu Yu Hakusho é outro nível, né? A dublagem brasileira. É que tem a parte da regionalidade, do sotaque, das nossas piadas, que são só coisas brasileiras, e deixa o desenho muito mais engraçado. Concordo. Eu confesso que isso aconteceu comigo com One Punch Man, que eu gostei tanto da dublagem de One Punch Man na primeira temporada que eu não assisti a segunda porque não saiu dublado. Eu tô priorizando outras coisas que eu quero ver, porque eu falei, eu gostei muito do trabalho, inclusive tive até a oportunidade, né, de entrevistar o diretor de dublagem, a voz do Saitama, e eu gostei tanto, e eles se inspiraram muito na dublagem também de Yu Hakusho,
Só que a preocupação foi trazer uma dublagem um pouco mais, não tão regionalizada, Rio-São Paulo, né? E um pouco mais aberta, abrangente para o Brasil. O que deu um ar, assim, sensacional. Então eu também não assisti One Punch Man a segunda temporada por conta disso, que eu quero ver dublado. E agora eu comecei a reassistir One Piece, a versão dublada nova, né? Nossa, assim, tem no Tava até Netflix. assistindo hoje. E recente. Que inclusive é o mesmo diretor de dublagem de One Punch Man. É o Glauco. E mais recentemente eu também assisti. Nossa, na verdade, esse anime é da temporada de inverno do ano passado, acho. Que é Science Fall in Love and They Try to Prove It. Que é a história de dois cientistas que eles se apaixonam, mas eles são tão aficionados pela ciência, né? Que eles não sabem lidar com isso, e aí eles tentam provar o amor. É um anime curtinho da Crunchyroll, mas é super divertido, assim. Terminei essa semana, super gostosinho. Então eu sempre tô acompanhando algumas coisinhas assim do que acontece, mas aquele que rouba meu coração mesmo. Eu tô dizendo que tem um amigo meu que faz dublagem e ele trabalha pro Wendell Bezerra, o dublador do Goku, né? E agora ele chegou a fazer essa dublagem do Kimetsu no Yaiba. Você conhece o Kimetsu no Yaiba? Conheço. Então, Não vi dublado ainda. ele fez aquele corvo. Nossa, eu vendo os stories dele no Instagram, escutando o corvo, nossa, ficou sensacional. Eu achei que foi muito legal. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de valorizar aquilo que a gente faz no Brasil, sabe? Então eu quero assistir depois que Kimetsu no Yaiba. Eu já assisti, né, antes, mas aí eu quero reassistir dublado, porque eu acho que a gente tem que dar muito valor, porque a gente tem muita coisa boa no Brasil, que a gente às vezes não valoriza, sabe? Eu vejo muitos artistas brasileiros que fazem mangás e eu entendo que a gente tem uma grande paixão pelo Japão. Não acho que isso precisa ser diminuído, mas que a gente tem que realmente dar uma oportunidade para aquilo que a gente faz os produtores locais, sabe? Acho que pelo fato de eu ser produtora de conteúdo, isso influencia bastante. Então, eu gosto muito de ver as dublagens brasileiras, de acompanhar os escritores brasileiros, né, os desenhistas brasileiros, o mercado independente, assim, porque a gente tem muita coisa que, cara, dá de 10 a 0. Dá de 10 a 0. E... Pode falar. Não? E Chibi, você como é que fala? Você também disse que faz um podcast, né? Fala um pouquinho sobre ele. Na verdade, eu brinco que eu sou a pessoa bombril, né? Na verdade, eu não faço um podcast, eu faço 2,5, né? Vamos dizer assim. Na verdade, hoje, meu passatempo mesmo é produzir conteúdo. Então, toda segunda-feira eu tenho um giro de notícias de games lá na Twitch, com um amigo meu que ele é produtor executivo de uma empresa do Sul, uma desenvolvedora de jogos do Sul, né, o Chips. Então, a gente faz toda segunda-feira um giro de notícias ao vivo na Twitch. O canal chama Chibi and Chips. E talvez a gente vá transformar isso num podcast, por isso que eu falei que é e-mail, né? Eu tenho um podcast de cosplay que sai lá no site do Zonae, zonae.com.br, que é o Cosplay em Cast. Então, além de apresentadora também, sou cosplayer, né? Uma paixão muito grande. Fui coordenadora de cosplay por 6 anos. Então, coordenei aí grandes campeonatos da Yamata, né? Nacionais e internacionais. Tive a oportunidade aí de
exercer e levar alegria para os players, né, na questão de organizar um campeonato. Então, a gente fala mensalmente sobre esse cenário cosplayer, discussões sobre desde confecção, situações que acontecem, né? Como é que tá um novo cenário para o cosplayer, construção de apresentação, construção de cosplay, e a gente aborda aí todo esse universo no Cosplay em Cast. E eu faço parte de um coletivo de mulheres, que é o Papo Nerd com Elas. Quem frequenta Anime Friends já viu, né, o painel do Papo Nerd com Elas. E aí é um coletivo que a gente faz lives na Twitch toda terça-feira, 9 horas da noite, para falar de obras que a gente é apaixonada, né, tanto mangá quanto anime, e dar aquela visão de pessoas, e é um papo super gostoso de mulheres, falando de mulheres desse universo nosso otaku, e muitas vezes a gente discute reflexões de caráter feminino dentro de obras ou de situações que acontecem no mercado. Então, toda terça-feira a gente está lá, e aí ela podcast na live, né? Então é bem gostoso porque você pode assistir a gravação do podcast ao vivo e depois a gente interage com o pessoal, ou sai aí nos principais agregadores de podcast. Ah, que legal. 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 Chibi, eu queria agradecer. Muito obrigado mesmo por você ceder um tempo seu para o nosso canal. Quero agradecer mesmo. Muito obrigado. Muito obrigado. E, por favor, deixa suas redes sociais para o pessoal seguir. Opa, pode deixar. Eu super agradeço o convite, fico super honrada nesse cenário que a gente está aí de pandemia e que os eventos, né, não estão presenciais. Ser lembrado, ter esse papel de ser lembrado aí é muito gratificante, eu fico muito feliz. Obrigada aí pelo convite. Todo mundo pode me encontrar em qualquer rede social, é só procurar Chibi Martins, CHIBI, Martins com S no final, que daí você me encontra no Instagram, no Twitter, no Facebook, é super tranquilo. Inclusive até no LinkedIn, esse daí é o meu. E acompanha aí também, né, todos os projetos, ou toda sexta-feira eu tô lá no canal da editora JBC também, no JBC Beats. Então é super tranquilo de me encontrar. Legal, muito obrigado. E pessoal, não se esqueça de seguir as nossas redes sociais, Twitter, Instagram, YouTube e Facebook, blog Área 53. E o canal do Twitch do meu amigo Daniel Combate, certo, Daniel? Certo, isso mesmo. Então, pessoal, em nome do blog Área 53, muito obrigado. Eu sou o Walter. E eu sou o Daniel. E até a próxima. Muito obrigado, pessoal. Até, pessoal. Valeu. Tchau.